Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós vamos discutir um tema que está nas manchetes dos jornais, nas rádios, na televisão. Esse ano nós teremos a COP30, essa grande conferência do meio ambiente em Belém, aqui no Brasil. O mundo inteiro estará aqui. E para conversar sobre esse e outros temas, nós convidamos o vereador Gabriel Aguiar, conhecido como Gabriel Biologia, exatamente, que é o seu nome de guerra, o seu nome que utiliza no Legislativo, que é um grande ambientalista, é uma pessoa que tem acompanhado toda essa movimentação, tanto em nível internacional, nacional, aqui do Ceará, e sobretudo aqui de Fortaleza, já que ele é um parlamentar municipal. E, Gabriel, te convidei para a gente conversar sobre esses temas. E eu queria começar por Fortaleza, né? Recentemente, você foi eleito presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal. E, portanto, você já deve, até porque está no segundo mandato, deve conhecer bem os grandes problemas ambientais. Eu queria começar por aí. Na sua concepção, quais são os grandes problemas ambientais da nossa cidade? Então, antes de tudo, saudá-lo, Arthur Bruno, quem está nos assistindo, nos ouvindo aqui no podcast, agradecer o convite, é uma alegria estar aqui. E já aterrissando, né, aqui na nossa cidade, a gente mora e vive numa cidade que teve um desenvolvimento muito rápido, né? É difícil a gente ter alguém que os pais são de Fortaleza, por exemplo, né? Então, na minha geração, por exemplo, que eu acho que é a primeira nascida aqui, todos os pais são dos interiores, são de outros municípios, toda a família tem o seu interior, porque nós somos todos imigrantes ou filhos de imigrantes, né? Então, essa explosão populacional se deu dos anos 90 para cá, principalmente, e isso fez com que a cidade fosse construída às pressas, né? De maneira a sobrepujar por cima dos ecossistemas, né? Então, a primeira questão é essa supressão dos ecossistemas originários. Nossos campos de dunas, a gente tem mais ou menos 17%. Nossa vegetação original, florestal, a gente vai ter aí algo em torno de 2%, 3%, né? Muito pouco. Nossas lagoas, que eram centenas, né? A gente tem cerca de 100 mananciais hoje, né? O resto já foi aterrado, já foi desviado, canalizado, né? Então, o primeiro problema é esse, é a supressão muito brutal que ocorreu dos sistemas ambientais que, como consequência, perderam os serviços ambientais. Consequência disso, alagamentos, propagação de doenças, ondas de calor, problemas graves de saneamento básico, erosão da chuva, do mar, dos rios. Então, diria que essa é a primeira questão ambiental. A outra é a grande emissão de gás de efeito estufa que a nossa cidade tem, né? É uma posição nada boa no ranking nacional de cidades, né? E essas emissões se concentram em duas frentes. A mobilidade urbana, né? Ou seja, os carros, os ônibus, que concentram mais de 40% das emissões da cidade, e a falta de saneamento básico, o mesmo primeiro problema. A decomposição dos resíduos orgânicos que vão para o aterro sanitário da Caucaia, os esgotos, que eliminam aí mais da metade dos gases de efeito estufa da cidade. E o problema, encerro nesse terceiro aí, que a gente tem da poluição das nossas águas, né? Nossos rios, nossas lagoas e nosso oceano. Hoje, infelizmente, estão todos poluídos, né? Então, a gente tem que avançar a galope na expansão da rede, da malha de saneamento básico aí nos próximos anos para garantir a universalização. Perfeito. Gabriel, eu acompanhei o seu primeiro mandato de vereador e você fez muitas denúncias, né? Muitas dessas questões que você está levantando aqui, você fez lá na tribuna da Câmara Municipal, nas reuniões, nas audiências públicas, você acompanha pessoalmente esses locais onde tem todos esses problemas ambientais, mas me parece, Gabriel, que o nosso problema no Brasil nem é um problema de lei. Nós temos uma Constituição que tem um capítulo sobre o meio ambiente, nós temos a legislação federal, né, a lei de crimes ambientais, nós temos a legislação estadual também muito boa, a Constituição estadual, uma lei orgânica que também trata da questão ambiental, e até mesmo nós temos muitas unidades de conservação aqui em Fortaleza, né? Vindo ali de Caucaia para cá, nós temos ali a APA, não é, da foz do Rio Ceará, nós temos a APA do Rio Maragogi, a APA é a Área de Proteção Ambiental, nós temos essa grande conquista, que você participou disso, dessa luta, que foi o Parque Estadual do Cocó, nós temos ali a Floresta do Curió, nós temos a APA do Rio Pacuti, e nós temos também unidades municipais, duas muito importantes,
ali, que é a APA, Área de Proteção Ambiental da Sabiaguaba, e o Parque das Dunas da Sabiaguaba, um dos locais mais bonitos da nossa cidade. Né? E sem se falar nos 24 parques urbanos, os microparques, foi uma boa ideia que se criou ultimamente. Agora, você preside a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Hoje nós temos um novo prefeito, Evandro Leitão, né, que tem mostrado aí nos primeiros dias uma preocupação ambiental. O que é que você está levando de bandeira, de demanda, que você está reivindicando do prefeito Evandro Leitão para cuidar melhor dessas áreas que são teoricamente protegidas, são legalmente protegidas, mas na prática a gente sabe que deixa muito a desejar. Perfeito. O que é que você está levando aí como demanda para o prefeito? Que, antes de tudo, concordo integralmente. A gente tem, se a gente pensar no mundo todo, né, as legislações diversas, o Brasil é muito avançado. Né? Claro que não é perfeito, que a gente sempre quer melhorar, né? Sempre pode aprimorar, mas, de fato, tem um arcabouço legal bastante significativo. Né? E o desafio principal é em fazer essa lei ir para a prática, né? Sair do papel e ir para a prática. E aí envolve orçamento, políticas públicas, fiscalização, equipamentos, fomento dessas políticas e das gestões, muita coisa. Né? A gente tem acompanhado de perto a gestão ambiental já há muitos anos aqui da cidade e agora, claro, não podia ser diferente do Evandro Leitão. Temos tido boas surpresas, né, em relação a essa gestão, já de início, né, desobstruindo canais, vias, também recuperando áreas verdes que tinham sido perdidas no final da gestão passada e um ponto que eu tenho me dedicado pessoalmente, ativamente, que é uma luta também histórica da nossa cidade, as unidades de conservação. Perfeito. A gente tem levado, via comissão, via nosso mandato também, para o Executivo Municipal, a necessidade urgente do avanço e da aprovação e da implementação dos planos de manejo das unidades de conservação e também dos conselhos gestores, né, que são o plano de manejo vai botar as regras na casa, né, dizer o que fazer com aquelas áreas importantíssimas. E o Conselho Gestor ele vai ser o grupo de pessoas, tanto do poder público quanto da sociedade civil, que vão contribuir com a gestão daquela área. E também estou esperançoso e animado com isso, porque o Evandro acabou de concluir, mês passado, né, o plano de manejo de todas as unidades de conservação municipais. Né? Foram várias reuniões, contratação de cientistas para fazer. Excelente. E as empresas contratadas já entregaram para a gestão, agora está na etapa de análise da SEUMA, da Prefeitura, e depois deve ser apresentado para a sociedade. Então, estamos marcando colado nisso, na expectativa de, muito em breve, a gente celebrar a efetivação. Eu estive com o secretário João Vicente, secretário de Urbanismo e Meio Ambiente, que me disse também que já se reuniu com você já colocou também todas essas questões, é uma pessoa muito aberta, de diálogo, né? Me parece também que foi uma reunião produtiva com você, né? Na verdade, eu tive várias reuniões com ele já, assim, também foi uma boa surpresa. A gente já debateu a criação da Brigada de Incêndio Municipal, né, florestal, que existe o Previna, né, criado pelo Estado na sua gestão. Estou conversando com o João Vicente para criar uma municipal. Dialogamos muito sobre esses planos de manejo também das unidades de conservação, sobre recuperação, reestruturação ambiental das APPs de recursos hídricos. Né? O João Vicente, secretário, estava numa vontade muito grande de plantar árvores, né? Espalhar árvores pela cidade, e eu chamei a atenção dele para focar na recuperação dos ecossistemas. Né? E ele abraçou essa ideia e tem focado nos mananciais, beira de rio, em torno de lagoa, para recompor aquela mata ciliar, né? Que às vezes a gente não lembra, mas a ciliar, né, vem de cílios, né, que protegem a água como os cílios protegem nossos olhos. Né? Então, ele abraçou a priori já essa ideia e também de arborizar ciclovias. Né? Também foi um apelo que a gente levou. Perfeito, excelente. Gabriel, apesar de você ser vereador, um legislador municipal, um representante de Fortaleza, mas talvez até pela sua grande votação que teve, um dos mais votados vereadores na última eleição, você também é procurado por reivindicações em nível estadual. Sim. Né? Nós temos um seríssimo problema no litoral cearense, nós temos aí 593 quilômetros de litoral, né? Portanto, é uma área repleta de dunas, de mangues, foz de rios, uma área que há um interesse muito grande também do turismo, há especulação imobiliária, né? E no final do governo Camilo Santana, uma equipe de técnicos, então comandada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente,
em parceria num grande programa, que é o programa Cientista-Chefe, com técnicos, professores universitários de grande gabarito na área. Foi feito todo um estudo, né? E que é o zoneamento ecológico econômico costeiro. Sim. Nós temos 20 municípios que têm praia, que têm costa, né? Que tem litoral. E o zoneamento, portanto, definiria que área você pode construir, que área você não pode, que área é área de preservação, área... Enfim, todo esse zoneamento ele é definido nessa lei que a Assembleia começou a votar no final do governo Camilo. As emendas foram aprovadas na comissão, mas não chegou aí a plenário. Como é que você vê isso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é que eu vi que você também está participando de um movimento para preservar a Serra de Baturité. É um oásis verde, Mata Atlântica, né? Na veia, a 1h30 de Fortaleza, até menos, né, de Fortaleza. Ali nós temos ali uma série de municípios com uma área verde belíssima, uma área muito protegida, com um clima agradável e, evidentemente, também o turismo está muito interessado nessa área. Como conciliar isso? Foi lançado um movimento SOS Guaramiranga, que, na verdade, é SOS Serra de Baturité. Não é? Eu queria que você tratasse desses dois temas. Você está acompanhando? Como é que você está vendo? O que é que você espera, tanto do governo do Estado, como também das prefeituras desses municípios? Perfeito. Então, primeiro o ZEEC, né? O Zoneamento Econômico Ecológico Costeiro. Essa é a principal lei. Se a gente for falar de preservação do litoral, se a gente for falar em desenvolvimento sustentável, se a gente for falar de conciliar, né, as comunidades tradicionais, povos pescadores, ecossistemas costeiros, né, todo o nosso complexo vegetacional costeiro, com os licenciamentos ambientais, não tem hoje lei mais importante e pauta mais importante a ser tratada do que o ZEEC. Né? Então a gente hoje está com grande expectativa para essa aprovação desse ZEEC. Já passou por várias etapas, né, como você muito bem falou, vastos estudos técnicos, debates, audiências públicas, incontáveis reuniões, contribuição do legislativo já feita, né, por emendas, discussões. Então está na última etapa, né? A nossa expectativa agora é de aprovação na Assembleia Legislativa e consequente sancionamento, né, por parte do governador. Então estamos nessa expectativa, isso é importantíssimo. A gente não pode pensar o litoral segmentado. Muitas vezes o licenciamento ele vai tratar do impacto de um pequeno empreendimento numa pequena localidade. Perfeito. Mas quando você soma vários licenciamentos desse, o impacto é devastador, inclusive com comprometimento definitivo de vários ecossistemas e serviços ambientais. O ZEEC ele tem o poder de dar uma luz no litoral como um todo, né, de pensar de maneira integrada. Então, é uma lei importantíssima que precisa avançar. O maciço de Baturité, como você muito bem conhece, muito bem colocou, é o maior reservatório de biodiversidade do estado do Ceará. Né? 60% das espécies ameaçadas de extinção estão lá. Então não tem... Todo o Ceará é importantíssimo, né? Mas não tem área mais preciosa e mais delicada quando se pensa em biodiversidade, espécies ameaçadas do que o maciço de Baturité, incluindo Guaramiranga. Né? Então, os olhos têm que estar todos voltados para lá e para a preservação. E, infelizmente, aí nos últimos anos, a gente tem visto uma explosão de desmatamento, de crimes ambientais, né? Uma atuação direta do IBAMA naquela região, a da SEMAS também e outros órgãos, mas um avanço tão grande, mais de 130 autuações, mais de 60 milhões em multas ambientais, que deixa a gente com um alerta vermelho. Né? Então, por isso a gente tem estado muito presente lá. E a força desse desmatamento é a força da especulação imobiliária, desse turismo. Né? E é contraditório, Arthur Bruno, porque as pessoas querem investir em Guaramiranga por conta das belezas naturais. Né? Então, se tiver essa corrida tão grande de destruir, no fim não vai sobrar nada e até quem construiu lá vai perder o investimento. Né? Ou seja, nós vamos perder a vegetação, vamos perder os animais, ou seja, a biosfera, e nós vamos aquecer aquela área, porque se eu perco vegetação, ali vai ficar quente, não vai ser mais bom para o turismo, as pessoas querem ir lá para curtir o clima, ver as árvores, né? Andar nas trilhas, cachoeira, isso não vai existir. Exatamente isso. Na ecologia é o que a gente chama de tragédia dos comuns. Né? Todo mundo quer aquilo e quando vê não tem mais para ninguém. Então, é muito importante que a gente esteja em cima dessa questão. E tivemos alguns avanços essa semana positivos. Né? Na Assembleia Legislativa foi aprovada uma PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição do Ceará, colocando uma força jurídica maior na legislação que já tinha pelo COEMA,
que diz como licenciar nos municípios, foi de autoria do deputado Renato Roseno. Tivemos uma lei aprovada também, um projeto de lei de autoria do Romeu Aldigueri, né, deputado também, que botou mais rigor ainda nessa legislação estadual. Então, foi bastante positivo esses avanços, e o que a gente espera agora é que tenha mais rigor e mais fiscalização para que aquela área vire essa página, né, da destruição ambiental e abra um novo capítulo, né, de respeito ao ecossistema lá, que é tão precioso, tão importante. Perfeito. Gabriel, hoje o mundo inteiro discute o problema do aquecimento global. Nós estamos vivendo uma emergência climática, essa é a nossa situação, né? Os cientistas apontam que até o final deste século, portanto, chegando aí 2100, com a temperatura média subindo aí 3 até 4 graus, até alguns falam até mais do que isso. E nós tivemos em 2015 a Conferência de Paris, que definiu um limite, quer dizer, não pode ser acima de 2 graus o aumento, mas o ideal é que se busque 1,5 graus, que essa deve ser a nossa meta, acima do que nós tínhamos em 1850, né? Então, há várias metas que foram estabelecidas pela Conferência de Paris. E agora, né, 2025, nós teremos a COP30, a Conferência das Partes, né? Cada país é uma parte, né? Por isso que é a Conferência das Partes. A Conferência 30 em Belém, ressaltando, portanto, esse bioma fantástico que é a Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, né? E nenhum país do mundo tem tantos animais, tantos vegetais, ou seja, tanta biodiversidade como tem o Brasil. Então, o Brasil será, digamos assim, o centro de atenção do mundo inteiro. Monarcas, presidentes, primeiros ministros estarão lá, boa parte dos governantes do mundo. Eu te pergunto, Gabriel, qual é a tua expectativa? Tu estás otimista? O que é que tu acha que pode sair dessa COP30? E o que deveria sair dessa COP30 para os países de uma maneira geral, mas especialmente para o Brasil? Então, essa COP está sendo conhecida como a COP das COPs, né? Não só por ser a 30ª, né? Já há 3 décadas desse esforço, dessa tentativa de acreditar nesse espaço como um espaço que pode dar soluções para esses problemas críticos. Nós estamos também no momento do limite, né? O 1,5 grau, né? Que era tido como não é nem o ideal, né? Mas como o máximo que a gente deveria chegar para não ficar colapsado, né? Nós já batemos no ano passado, né? Nós já chegamos a 1,6 graus, né? Que deveria se atingir em 2100, já foi atingido agora. Exatamente, foi atingido agora. Então, os cientistas erraram, né? Eles erraram para uma situação melhor, né? Todos aqueles alertas do clima, aquelas emergências, chamadas de atenção, alguns cientistas já em desespero, né? Gritando, eles estavam otimistas, né? Sim. Na verdade, o que a gente tinha de expectativa para muitas décadas ocorreu ano passado. Então, é muito pior do que se pensava, é muito mais grave, e a gente, de fato, já passou da hora, né? E muito de tomar uma atitude. E existe um acúmulo de frustrações com as COPs, né? Eu tive a oportunidade de ir para a COP26, que foi na Escócia, participei ativamente, fui para todas as reuniões que pude, e foi uma COP de profunda frustração ao final, né? O relatório estava positivo, tinha compromissos ousados. Nos últimos 2 dias ali, arrancaram do relatório. Entraram os governantes aí, o poder econômico, né? Exatamente. E tiraram os compromissos de zerar a queima de carvão e vários outros de desmatamento, etc. Então, essa COP está sendo conhecida como a COP do tudo ou nada, né? Ou essa COP vai ser ousada ao ponto de resolver, né? De botar um limite drástico, né? Um compromisso ousado e quase que revolucionário nessas metas, né? Ou a COP vai ficar completamente desacreditada, né? Então, é uma virada de chave. Expectativa de 50 mil pessoas, né? O mundo inteiro aqui no Brasil. Ela também é a COP dos indígenas, né? Porque é uma COP que vai ocorrer na Amazônia, né? Em Belém, aqui no Brasil. Certamente com participação massiva dos povos indígenas aqui, dos 1000 povos, né? Dos diversos idiomas, todas as culturas, e com muita manifestação, muita militância, muita cobrança. Então, é a COP, assim, do último fôlego, eu diria assim, de tentativa, né? Nós estaremos lá, certamente, né, cobrando também, acompanhando, reportando aqui para o Ceará, para Fortaleza, o que está sendo feito lá. Mas eu
sigo sempre realista e esperançoso, né? Sempre com essa mesma perspectiva. O caminho é o do diálogo, da pressão e de tentar saídas, né? A COP, eu estou nesse mesmo sentimento que a gente tem visto na imprensa, né? É a COP das COPs, é a COP do tudo ou nada, é a última chance que a gente tem enquanto civilização de um compromisso ousado. Pois é, Gabriel. Inclusive, eu acho que o Brasil ele pode sair dessa COP como um país derrotado, né, um país sem moral, como pode sair um país exemplar. Né? Porque, veja, nós temos hoje, em termos de produção de energia elétrica, 90% de fontes renováveis. Né? Hidrelétricas, que é o maior, em torno de 70%. Nós temos a energia solar, a energia eólica, tem aí o hidrogênio verde. Quer dizer, o Brasil, poucos países do mundo, né, têm energias renováveis na quantidade que temos na produção de energia elétrica. Se você vai para energia de uma maneira geral, em torno de 50%, poucos países do mundo. Nós temos aí esse clima tropical, né, nos permite, né, os biocombustíveis, combustíveis de vegetais, né, dos mais diversos. Nós temos muitas alternativas, nós podemos ser um exemplo. Né? Agora, também temos petróleo. O problema é que o Brasil não era um grande produtor e hoje é um grande produtor e exportador de petróleo. E acaba isso, creio que atrapalhando muito os interesses aí do óleo, né, daqueles que buscam. Carvão já não temos tanto, mas também existe todo um lobby daqueles que defendem o carvão, o petróleo, ou seja, os combustíveis fósseis. Você acha que o governo Lula, né, que é um governo que não tem maioria de partidos, digamos, de esquerda, progressistas, ao lado dele, ele tem que se basear também ali no apoio a muitos partidos ali do Centrão, que muitas vezes defendem os interesses dos combustíveis fósseis. Você acha que o Brasil poderá se sair bem? Você acha que o Lula vai sair de que maneira? Né, que será o grande líder, né, digamos, ou deveria ser o grande líder dessa COP30. Como é que ele vai sair nessa história? Então, você tocou aí no ponto nevrálgico, né, no calcanhar de Aquiles da história toda. Né? O Lula veio surpreendendo, inclusive, nessa sua nova gestão, positivamente, tanto em discurso, né, atualizado, afiado, né, aguçado na questão da justiça climática, da cobrança do hemisfério norte, né, que é uma coisa que ele faz muito bem, e botando a Marina na pasta, conseguiu avançar a galope a redução do desmatamento na Amazônia e em outros biomas, que é algo que ela já traz uma bagagem muito grande, já sabe fazer. Do outro lado da moeda, infelizmente, que já era previsto, inclusive, né, uma explosão dos incêndios, da seca na Amazônia, dessa crise climática que se aprofunda ainda mais, gestão após gestão só vai piorar, a parte que foge do nosso controle. Né? Não tem órgão público, política pública que dê conta do clima. Né? O clima, quando altera, mas do que tangia as competências do governo, vinha fazendo muito bem. Aí o ponto delicado é a questão do petróleo. Né? O petróleo divide opiniões, né? Inclusive no campo progressista que o apoia, divide posicionamentos. Além desse campo progressista que se divide, tem, como você disse, a ampla aliança que foi feita, inclusive de pessoas que escancaradamente defendem sim tirar petróleo até a última gota, explorar, minerar, não estão preocupados com a questão climática e estão numa base importante do governo também. Né? E existe nós, ambientalistas, né, que temos a firme posição de deixar o petróleo exatamente onde ele está. Né? Tanto o petróleo, quanto o gás, quanto o carvão devem ficar embaixo da terra. Né? Essa situação é gritante e sempre, não só o Brasil, mas todos os países vão achar alguma justificativa para tirar só mais um pouquinho. É importante esse orçamento e você dá com uma mão e tira com a outra no futuro, né, com a emergência do clima. Então, nós defendemos fortemente deixar todas as reservas de petróleo onde estão, no mundo inteiro. Aqueles países que não fizerem isso serem constrangidos, sofrerem sanções de comércio, sanções taxativas, né, mas não temos mais tempo para estar explorando mais poços de petróleo, prospectando e furando. Isso é um consenso daqueles que coordenam e constroem a COP. Então, se o Brasil chegar lá nessa perspectiva de ou estar explorando, né, mais petróleo, ou ter aumentado a exploração, ou estar movendo ali as peças do tabuleiro para explorar mais, ele vai chegar desmoralizado. Né? E tudo aquilo que foi construído nesses anos de gestão, pós a gestão passada, vão ser perdidos por um posicionamento. Então, do ponto de vista da geopolítica, né, e da diplomacia, é muito importante chegar na COP com essa envergadura de alguém que entendeu que não é mais para retirar petróleo, gás e carvão do chão. Muito bem, Gabriel Aguiar, Gabriel Biologia, foi muito interessante aqui conversar com você, dialogar com você
sobre esses temas. E eu queria que você, lá na Comissão de Meio Ambiente, recebe muitas denúncias, demandas, reivindicações. Eu queria que você nos desse aqui alguma maneira do nosso público, não é, dos nossos internautas, comunicarem com a Comissão de Meio Ambiente, com o seu mandato. Então, eu queria que você deixasse aí umas dicas aí para como se comunicar com o Gabriel Biologia e a Comissão de Meio Ambiente da Câmara. Perfeito. Então, comigo, né, Gabriel Biologia, tem o nosso Instagram, @GabrielBiologia. Lá tem um link ali na biografia do Instagram, que é o nosso WhatsApp, para mandar denúncias, cobranças, propostas. Pode mandar tudo por lá. Nós temos uma equipe todos os dias da semana atenta às denúncias. A gente vive recebendo flagrantes de crimes ambientais. É só ir por ali, ou mandar direct também no Instagram, se preferir, ou por e-mail, gabrielbiologiacontato@gmail.com. Em qualquer um desses acessos, você pode pedir também o e-mail da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente, que a gente manda o e-mail. Se você quiser fazer uma solicitação formal para a Comissão de Meio Ambiente, pode mandar para qualquer uma dessas entradas e estamos sempre à disposição. Bom, muito bem. Esse é o Gabriel Biologia, vereador do PSOL na Câmara Municipal de Fortaleza, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Fica aí a deixa, fica aí a dica para quem quiser fazer uma denúncia, uma reivindicação, uma demanda, um debate que pretenda fazer na Câmara Municipal. É só acessar aí os endereços do Gabriel Biologia. Desta maneira, nós concluímos aqui o podcast Diálogos do Centro Universitário Farias Brito, desejando aí uma boa semana para todos vocês. Até lá então.